Começamos com o Theo Cury, que traz uma informação de última hora aqui no nosso Bastidores CNN. Luiz Inácio Lula da Silva assinou a recondução de Paulo Gonet Branco na chefia da Procuradoria-Geral da República. Theo, demorou para ele assumir, eu até achava que não tinha passado esse período de 2 anos, até me assustei quando você trouxe essa informação de primeira mão aqui na CNN Brasil, porque ele assumiu bem depois. E eu gostaria que você trouxesse detalhes também sobre o papel até agora de Paulo Gonet Branco. A direita chegou a apoiá-lo. Bia Kicis, por exemplo, deputada federal, foi uma das madrinhas da indicação dele. Só que ele acabou não agindo tão a contento como esperava, pelo menos o entorno de Jair Bolsonaro. Gustavo Uribe, muito boa tarde para você, ótima tarde para quem nos acompanha. A Bia Kicis foi quem levou o Paulo Gonet ainda em 2019, quando Augusto Aras, na verdade, foi escolhido procurador-geral da República por Jair Bolsonaro. Bia Kicis fez uma interlocução, foi a ponte entre Bolsonaro e Paulo Gonet. Bolsonaro até gostou do Gonet na época, mas não foi adiante com a escolha do agora procurador-geral. Acabou optando por Augusto Aras. Augusto Aras foi escolhido procurador-geral da República de 2019 a 2021 e de 2021 a 2023, próximo, inclusive, de Paulo Gonet. De fato, Uribe, o tempo passa muito rápido e, de fato, passou muito rápido, nem deu a impressão de que passaram 2 anos desde. A gente cobriu ali a escolha do presidente Lula pelo Paulo Gonet. Você vai se lembrar, ele foi escolhido junto com Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Fizeram uma sabatina conjunta, inclusive, para diminuir a resistência ao nome de Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O mandato do Procurador-Geral da República é sempre de 2 em 2 anos, prevista a recondução, sempre em setembro. Ou seja, termina agora o mandato de Paulo Gustavo Gonet Branco. Lula já se adianta. Não havia muita novidade com relação a isso, vai reconduzi-lo por mais 2 anos. Isso significa que o nome dele será enviado ao Senado Federal, ele será novamente sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, será novamente, depois de aprovado o nome dele, submetido a uma votação no plenário do Senado Federal. Vou dar um exemplo. Agora, de bate-pronto, Augusto Aras foi escolhido PGR em 2019. Passou com 68-10 na primeira indicação dele à PGR. Na segunda, 2 anos depois, passou com 55-10, ou seja, perdeu 13 votos favoráveis, mas manteve os votos contrários ao nome dele. É normal, uma gestão acaba desagradando uma série de pessoas. Muito provavelmente, Paulo Gonet vai passar também. Por isso, lá no Senado Federal é importante a gente ficar de olho, Uribe, no placar dos votos que Paulo Gonet terá, ainda tudo muito em aberto, o nome dele ainda sairá no Diário Oficial da União, será encaminhado ao Senado Federal. Com relação à sua pergunta, é um nome alinhado com o que pensa e o que vem conduzindo de investigações o ministro Alexandre de Moraes. Contou com o apoio de Moraes para chegar ao cargo de Procurador-Geral da República, contou com o apoio de Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, ministro mais antigo em atividade, decano da Corte, para chegar à Procuradoria-Geral da República. Foi sócio de Gilmar Mendes, tem uma relação muito próxima com ele, transita muito bem no Judiciário como um todo, muito bem recebido no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonet agrada, inclusive dentro da instituição, uma instituição muito dividida, Uribe, uma instituição muito rachada. Eu faço a cobertura da PGR desde 2018, sempre muita treta, sempre muita briga. O nome de Gonet, quando escolhido por Lula em 2023, agradou a todos os lados. Isso trouxe um respiro para uma instituição que era muito crítica da atuação de Augusto Aras, pela condução dos processos, por não avançar, por exemplo, com processos, essa da crítica contra Augusto Aras, que sempre rechaçou ela, contra o clã Bolsonaro, contra o ex-presidente. Gonet tem um tom conciliador, um tom moderado na avaliação dos colegas dele, um perfil técnico, agrada as pessoas de oposição à gestão dele, agrada as pessoas favoráveis à gestão dele. Então, inclusive depois da posse dele em 2023, Uribe, em dezembro de 2023, rolou uma festa. Normal, quando o presidente do Supremo assume, quando um ministro toma posse, quando um procurador-geral da República assume o cargo da chefia da instituição, do Ministério Público da União. Na festa, foram adversários internos da PGR, núcleos diferentes, grupos diferentes, todos falaram, olha, eu conversei com eles, é uma expectativa de uma PGR mais unida do que já foi no passado.
Isso internamente, mas externamente tem uma boa avaliação feita por ministros do Supremo, por ministros do Superior Tribunal de Justiça. A oposição aprovou com uma grande quantidade, uma margem de votos muito grande. Você vê o Paulo Gonet, quando foi escolhido pelo presidente Lula em 2023, obviamente, pareceres que desagradam ao clã Bolsonaro. Votou se posicionou pela denúncia acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado. Já havia se posicionado a favor da inelegibilidade dele como chefe do Ministério Público Eleitoral. Rechaçou uma a uma as acusações infundadas de Bolsonaro sobre o sistema eletrônico de votação, sobre as urnas eletrônicas, porque quando Aras era o PGR, Paulo Gonet era o chefe do Ministério Público Eleitoral, vice-procurador-geral eleitoral. Então esse é um pouquinho agora de bate-pronto do histórico do Paulo Gonet Branco, que vai ser reconduzido, muito provavelmente, muito difícil que não consiga apoio no Senado Federal, praticamente certo que terá uma recondução. Precisa ver só a quantidade de votos que ele terá no plenário do Senado. Ruim com ele, pior sem ele, porque se tiver um outro nome de um procurador-geral da República em ano eleitoral que não tenha nem diálogo com a oposição vai se preocupar bastante. Paulo Gonet Branco é católico e católico conservador, então em relação à pauta de costumes, sempre houve uma confiança em relação à postura dele. E ele ainda tem diálogo com a oposição, ele recebe muitos parlamentares de oposição. Então, independentemente das posições dele, dos pareceres dele em relação a Jair Bolsonaro, ainda há uma ponte, um canal de diálogo. Por isso que ele é tão benquisto. Interessante a gente lembrar, não foi a primeira opção de Lula. Lula estava muito resistente na indicação de Paulo Gonet Branco lá atrás, exatamente pelo diálogo com a oposição. Mas quem o convenceu foi Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que conhecem Paulo Gonet Branco há bastante tempo e sabiam que seria um nome moderado, um nome que conseguiria entender essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Vou na mesma linha que você, Theo. Acho que ele não vai ter dificuldades numa aprovação no Senado Federal, porque a avaliação que eu tive de alguns integrantes da oposição é que pode ser pior a indicação de um outro nome que seja um pouco mais à esquerda, que era o plano inicial de Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Gonet Branco não, ele tem uma postura mais de centro-direita em muitas pautas de costume e isso agrada a oposição. E Uribe, se eu puder fazer só um breve comentário, claro. Eu estou relendo aqui um perfil que eu escrevi sobre ele quando ele foi escolhido procurador-geral da República, escreveu, por exemplo, essa pauta de costumes que você mencionou, escreveu 2 artigos em que se posiciona contra a descriminalização do aborto e que foram publicados pelo Observatório Jurisdição Constitucional. Enfim, posicionamentos que obviamente desagradam uma ala progressista, mas que fazem parte, obviamente, de um pensamento de qualquer autoridade pública no Brasil. Depois a gente destrincha um pouco melhor, mas ajuda a entender um pouco de como pensa Paulo Gonet, dos posicionamentos dele na área criminal, na área ambiental, na proteção aos povos indígenas e, obviamente, também na pauta de costumes. Logo mais a gente volta com todos esses detalhamentos. Bastidores CNN começa com breaking news do Theo Cury. Luiz Inácio Lula da Silva assina a recondução de Paulo Gonet Branco para um período de mais 2 anos à frente do Ministério Público Federal, período onde há as eleições de 2026 e Paulo Gonet Branco pode ter sim uma participação em algumas decisões de contestações jurídicas durante um processo eleitoral que promete, infelizmente, ser atribulado diante de uma polarização entre direita e esquerda. Theo Cury, fica por aí.